Luciana! Eita, Sueli, tudo bom, meu amigo? Como vai, minha amiga? Tudo bem, e você, Eu como é não que estou te vai? ouvindo direito. Eu não tô te ouvindo não, Luciana. O Oxe, povo tá ouvindo Luciana eu aí? tô te Tá me ouvindo. ouvindo também? Aproveita, pessoal, para me dar o retorno aí. Eu tô te Eu não tô ouvindo te bem. ouvindo nada, viu, Luciana? Vixe, Maria, o que foi que houve? Ixi, Maria. Aí fica ruim. Pessoal, eu preciso que vocês digam se vocês estão ouvindo Luciana aí, porque eu não estou conseguindo ouvi-la. Será que é por causa do meu microfone aqui? Deixa eu tirar o bicho aqui para ver. Olha aí o que foi que houve, porque eu tô te ouvindo. Rapaz, com o microfone não tá pegando. Mas tá prestando assim, tá? Tá sim, eu tô te ouvindo bem. Então pronto, eu vou tirar o microfone para a gente continuar o papo aqui. Minha amiga Luciana, começando mais um ano de batalha aí. Isso. Me diga aí como foi 2021 para você? Como foi 2021 aí no breve? Eita, boa noite a Sueli, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, esse povo maravilhoso que já está elogiando aí. Muito obrigada. E antes de qualquer coisa, eu queria falar da alegria da gente estar aqui conversando um pouquinho. Eu acompanho suas postagens, gosto muito do seu trabalho e é sempre uma alegria Muito poder estar aqui conversando um pouco, né? Já a segunda vez que a gente está junto aqui, batendo um papo e as pessoas interagindo, isso termina sendo muito bom. O ano de 2021, rapaz, foi, apesar de todas essas questões de pandemia, mas graças a Deus nos vacinamos. E com relação aos negócios, é um momento eu digo assim, de iniciar, reiniciar o que a gente deu uma pequena paradinha, mas a gente tem reiniciado e com muita surpresa, com muita alegria, e eu ouso dizer é, de uma forma diferente do que era antes. Porque quando a gente fala em turismo, a gente muitas vezes recebe as pessoas, né, daqui da região, do Nordeste, da capital, tal, mas hoje a gente tem tido a alegria e visto que aqueles estudiosos do turismo que falavam que quando houvesse uma parada na pandemia, ia ter um momento de procura para lugares do interior, lugares abertos, lugares com natureza, e realmente a gente tem visto isso. Então, a partir do momento que começou esse processo de vacinação, que começou a amenizar essa pandemia, a gente percebeu que o nosso turismo ele passou a crescer de uma forma bastante consistente e trazendo pessoas que até então nós nunca tínhamos visto aqui na região. Então, foi um ano com seus desafios, mas um ano onde a gente vê um crescimento. E a certeza de que os nossos atrativos têm atraído essas pessoas por conta dessa história de buscar esses lugares não muito visitados, mas se as pessoas chegarem até nós e gostaram, vão voltar e vão indicar para outras pessoas. Então, eu considero um ano, pelo menos no final, muito bom, de muita expectativa e de muitas alegrias no trabalho que a gente tem feito aqui. Agora, Luciana, eu vou te pedir para você fazer um pequeno, uma pequena apresentação para quem ainda não te conhece da tua história, que é uma história extraordinária de empreendedorismo e também de saber usar o que está disponível, o recurso regional. A tua história bate muito com as coisas que eu falo aqui no Matuto Adaptado como caminhos de desenvolvimento, né? Uhum. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco a respeito desse trajeto, que não é tão distante assim, mas já de muito sucesso, graças a Deus. Graças a Deus, Açoeli. Eu sempre me apresento como uma matuta sabida. Porque você sabe que tem o matuto, que é o matuto besta, tem o matuto adaptado, que é você, e tem o matuto sabido, a matuta sabida, que sou eu. Eu sempre residi na zona rural, nunca saí daqui, e sempre tive o sonho
de viver com dignidade, sem precisar ir para São Paulo, Rio de Janeiro, como tanta gente foi, à procura de trabalho. E aí eu sempre fui uma pessoa que me esforcei muito com relação aos estudos. Muito nova, aprendi a ler na igreja, o que fez com que eu tivesse uma desenvoltura na voz. Da igreja, eu acabei participando de um grupo de jovens, comecei a liderar esse grupo. Esse grupo de jovens se transformou na associação da comunidade de Xande Jardim, e essa associação começou a trabalhar com turismo, esse turismo mais do campo, esse turismo mais de pessoas mais simples, esse turismo onde a gente iniciou do nada. A gente apenas queria ficar na comunidade, não queria sair daqui para ir para os grandes centros. E a gente começou a observar o que tínhamos no nosso entorno, e com a ajuda do SEBRAE, Senar e tantos outros órgãos, nos capacitamos, observamos o que estava no nosso entorno e começamos a receber as pessoas para fazerem trilhas na Mata do Pau-Ferro, que era o único atrativo turístico que tínhamos na comunidade. Uma reserva de Mata Atlântica e que a gente poderia explorá-la, né? E que se de repente tivéssemos um lajedo, teríamos explorado o lajedo. Se tivéssemos uma cachoeira, teria sido a cachoeira. Se tivéssemos, enfim, como Areia era uma cidade turística, uma cidade, né, que a gente sabe toda a sua história, cultura, tradição, uma cidade de quase 200 anos de emancipação política, uma cidade berço de nascimento de Zé Américo, Pedro Américo, uma cidade que fica a 618 metros de altitude ao nível do mar, e hoje uma cidade, a quarta cidade do país, que mais produz cachaça, e cachaça de boa qualidade. As pessoas dizem que no próximo ano, esse ano, talvez a Areia já fique em segundo lugar no Brasil, como a cidade que mais produz cachaça, e cachaça de boa qualidade. Então, tudo isso trazia muita gente para a Areia, e que a gente tinha que inventar alguma coisa na nossa comunidade que pudesse nos trazer uma renda para a gente não precisar sair daqui. E aí, como eu estava dizendo, a gente observou no entorno, vimos que tínhamos o Parque Estadual Mata do Pau-Ferro, e a gente se capacitou, começou a receber as pessoas para fazerem trilhas na mata. Depois, observando as necessidades desses visitantes, a gente inventou o piquenique na mata. Depois, a gente inventou o pôr do sol de Maria. Depois, a gente inventou as oficinas de relaxamento. Depois, a gente passou a alugar bicicleta, cavalo, para as pessoas fazerem as trilhas. Depois, eu tive a alegria de fazer o Empretec. E no Empretec, acabei ficando meio azuretada da cabeça, sabe? E só via ideias empreendedoras na minha frente. E quando eu vi o que estava acontecendo na minha comunidade, onde pessoas todos os dias chegavam para fazer trilhas, queria almoçar e ia para a cidade, queria tomar um café e ia para a cidade, eu tive a ideia de montar um restaurante e pedi autorização aos donos da terra, que eram meus amigos, né, da associação. Me comprometi com ele de ser um restaurante onde a gente colocaria para trabalhar só as pessoas que fossem da associação, e tudo que vier, que nós servíssemos lá, tinha que ser da comunidade, para que o dinheiro ficasse lá. Se der certo ou errado, era a comunidade que ia arcar com as consequências. E com a graça de Deus deu muito certo. A gente não serve no restaurante outra coisa, a não ser o que a comunidade produz. Como você sabe, a gente é um dos únicos restaurantes do mundo que não serve outra bebida a não ser suco e água, porque a gente tem uma fábrica de polpa de fruta na comunidade. E assim o turismo começou cada dia mais a ganhar forma, de uma forma tímida, feita pelas pessoas da comunidade, a história do turismo de base comunitária, feita pelas pessoas de lá, de forma tímida, né? Mas com muita capacitação por conta dos órgãos que estavam nos capacitando, nos ajudando, sem deixar nossa matutice de lado. E a gente foi ganhando forma, foi inventando outras coisas como a Bodega Vó Maria, como a Vila Empreendedora, e de tanto falar no meio do mundo, começaram a me pagar, Sueli. Olha que negócio maravilhoso. Eu que falo pelos cotovelos e o povo começaram a me dar dinheiro para eu fazer palestra. E aí eu juntei esse... Eu falava mais homem, o útil é agradável. E aí eu juntei esse dinheiro todinho, e como eu achei que era fácil demais ganhar esse dinheiro, fácil falar, porque na verdade tem dia que para chegar nas palestras não é muito fácil, não.
Mas falar eu sempre gostei e eu acabei investindo numa área de hospedagem, que é o sítio Casa de Vó, e mais uma vez com aquela ideia firme de desenvolver minha comunidade. Coloquei 10 pessoas da comunidade para trabalhar no sítio Casa de Vó e mais uma vez a gente teve a alegria de envolver e empregar 10 pessoas de Chão de Jardim. E hoje nosso trabalho envolve 64 pessoas diretas e indiretamente são mais de 200 famílias. Então, essa é um pouco do resumo da minha história enquanto empreendedora dentro dessa cadeia tão bonita que é o turismo. Luciana, agora começou em que ano esses primeiros passos a partir da comunidade lá da igreja, do grupo de jovens da igreja, começou em que ano? Em 96, Asueli, olha o tanto de tempo. Aí, o grupo de jovens, em 96. Em 2006, a gente montou a associação. E aí, até meio que foi 10 anos dentro da igreja, a gente era criança, de primeira Eucaristia, de Crisma, não sei o quê, né? E em 2006, a gente montou a associação. As mesmas pessoas do grupo da igreja foi que foram formar a associação. Exatamente. As mesmas pessoas da igreja, do grupo de primeira Eucaristia, do grupo de Crisma e do grupo de jovens, nós mesmos nos capacitamos no Senar, fizemos um curso de associativismo, entendemos o que era a associação, porque a Sueli me dê licença de dizer que esse é o nosso grande erro de quem faz a associação para que ela seja cabo eleitoral de político, para que ela vá, de uma certa forma, atender interesses que não é da sociedade, mas interesses particulares. E por isso que muitas associações não crescem, não andam, né? E não trazem desenvolvimento para as comunidades. Porque muitas vezes as pessoas pensam no seu próprio umbigo. E nós não, nós nos capacitamos, entendemos que a associação ela poderia desenvolver sustentavelmente toda e qualquer comunidade onde ela fosse implantada. E que a gente não poderia, de maneira alguma, estar usando a associação para questões políticas, para fazer reunião com político, para trazer para o presidente ser candidato a vereador, essas coisas. Isso a gente entendeu muito cedo, e eu acho que um dos grandes sucessos da nossa associação e do nosso trabalho foi a gente não permitir, né, que a história da política tem que ser parceiro nosso. Os políticos são nossos empregados. E não é que a gente vai deixar eles de lado, não. Porque eles têm a função deles, eles são nossos parceiros. Mas a gente precisa separar as coisas para que acabem não atrapalhando, né? E uma outra coisa assim, que eu gostaria também de dizer é o tempo que foi para que hoje a gente pudéssemos estar colhendo os frutos. Porque às vezes as pessoas começam hoje e já querem amanhã ter sucesso, sem estar preparado. Porque é necessário esse período de maturação, né? Para que as coisas aconteçam. Ô, Luciana, aí do período da associação até a abertura do restaurante, foi quanto tempo? Porque eu sei que a associação começou com as polpas de fruta, né? Em seguida, e a parte das trilhas e tal. E depois veio o restaurante. Foi quanto tempo nisso aí? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa gênese, esse início do restaurante, que é uma história muito interessante também. Vocês começaram praticamente sem nada, né? Pegando coisa Conta a história aí para o povo. Isso mesmo, Asueli. Nós começamos com o que tínhamos, vamos dizer assim, mais fácil, né? Que era as trilhas, porque não precisava de investimento, né? Então a gente começou por aí, pelas trilhas, né? Depois a gente viu que a fábrica de polpa de fruta ela estava há 10 anos fechada, porque ela foi feita no início que tiraram as pessoas de dentro da mata, ou seja, a fábrica ela era de 96 e ela ficou de 96 até 2006 fechada. Em 2006, quando a gente montou a associação, praticamente, mais ou menos 2008, 2009, 2010, a gente abriu a fábrica de polpa de fruta. Porque, na verdade, a gente começou mesmo com o turismo na mata. E aí, abrimos a fábrica de polpa de fruta, salvo engano, 2008 para 2010. E em 2013 foi que a gente montou o restaurante. Então, 7 anos depois da associação, foi que veio o restaurante.
E como você falou, o restaurante meio que foi com a cara, com a coragem, com a loucura, né? Com a loucura de ver uma oportunidade e não deixar ela passar. Então, a gente tinha o terreno, vizinho à fábrica de polpa de fruta, mas a gente não tinha nem um tostão. E o pior de tudo, a única que estava empoderada mentalmente para colocar um negócio era eu. Porque só eu que tinha feito o Empretec. E por mais que eu explicasse para os meninos, que mostrasse para eles que se a gente não montasse aquele restaurante, alguém ia vir e ia montar, né? Uma pessoa que não seria da comunidade, e que ali era uma oportunidade de negócio muito grande e que a gente não podia deixar. Mas eles não entendiam. E a gente do sítio, da zona rural, a gente sempre foi instruído para não pegar dinheiro emprestado com ninguém. Porque pegar dinheiro emprestado e depois não pagar, vai ser preso. E é uma vergonha para a família ter um filho preso. E lá em casa a gente também sempre foi instruído pela caridade de Jesus. Não invente de pegar nada emprestado, porque pode dar errado e depois manchar o nome da família, vamos dizer assim. Só que no Empretec eu vi que os grandes empreendedores do país, eles pegavam, quando iam inventar um novo negócio, eles não usavam seu dinheiro. E ainda hoje é assim. Quando a gente vê uma grande empresa, a gente vê logo, aqui tem investimento de não sei quem lá. Nunca daquela empresa. E aí eu digo, mas rapaz, o rico pega dinheiro emprestado nos bancos e nós não. Aí nessa época, Sueli, estava tendo aquela história do Pronaf Estiagem, que se a gente procurar, a gente vê linhas de créditos, né? Agora já não mais tanto, mas há um tempo atrás tinha muita, e que era uma mão na roda para quem queria empreender. Naquela época, 2012, quando começou no final, quase no final de 2012, houve a história do Pronaf Estiagem. E as pessoas tiravam para comprar uma bezerrinha, que no futuro seria uma vaca, que a vaca ia dar outros bezerros e assim sucessivamente. Só que o Pronaf dizia que era para você montar um negócio no campo que gerasse emprego e renda para as pessoas. E aí eu botei na cabeça que se eu ia fazer um restaurante no campo e que ia dar emprego às pessoas, esse Pronaf poderia ajudar. E aí eu sei que eu fui até a Emater, só que o Pronaf, cada pessoa que tem DAP, só tirava 2.500. E eu lembro que foi bem, assim, até eles riram lá, como era que eu ia montar um restaurante com 2.500 reais. Só que eu disse, mas eu tenho 20 pessoas na associação, se cada um tirar 2.500 vai dar um bocado de dinheiro. O problema é que as pessoas, quando chegaram em casa, eu acredito que deve ter conversado uns com os outros, com os pais, e as pessoas estavam até querendo ser meus sócios, mas quando chegaram em casa, desistiram. E aí, dois disse, Luciana, mas se você quiser, eu empresto a DAP, mas você se responsabiliza. Nessa época, Sueli, eu tinha uma moto que eu tinha, enquanto professora tinha comprado, eu disse, se tudo der errado, eu vendo a moto, presa não vou. E tirei 10 mil reais. Esses 10 mil reais, na minha cabeça, a armaria era dinheiro demais. Eu não sei como... Tinha hora que eu ficava pensando, eu digo, minha Nossa Senhora, como é que eu vou pagar esse dinheiro pela caridade? Mas eu digo, mas tem a moto, uma parte do dinheiro eu pago. Eu sei que, e tinha 10 anos para pagar, eu digo, não é possível uma coisa dessa, que eu não pago esse dinheiro. Aí eu sei que eu fui, achei que 10 mil reais dava para terminar o restaurante, só deu para fazer a cobertura, a cozinha e 2 banheiros. Uma cozinha apertada, Virgem Maria. E faltando as condições de enxerida, e teve mais esse episódio, de enxerida 3 meses antes da inauguração, eu comecei a divulgar nas redes sociais, porque já estava a cobertura tal, eu digo, dia tanto de maio vai ser a inauguração. Meu amigo, o dinheiro se acabou. E chegando no dia da inauguração, cadê panela, cadê prato, cadê talheres, cadê mesa, cadê tamborete? Cadê a comida para botar no fogo? Mas eu sempre disse a todo mundo que eu sou uma mulher de verdade. E eu honro meus compromissos. E me lembrei que a gente que quer empreender tem que ter sua rede de contato. E aí eu busquei os amigos e perguntei quem podia me ajudar. E eu sei que eu consegui na Universidade Eucalipto, que estava tombado, mandei fazer as mesas e os tamboretes. Na comunidade arrumei as panelas emprestadas.
arrumei os pratos, os talheres emprestados. Até a comida de botar no fogo foi meio que um empréstimo. Se desse certo, eu passava para pagar. E se não desse... Saís pegando as galinhas do povo no sítio, foi, as galinhas. E não adiantava esconder, não, porque eu conhecia quem tinha e quem não tinha galinha, quem matava porco, quem matava bode, quem tinha batata doce, quem tinha macaxeira, que eu conhecia todo mundo, sabe? E os pratos e talheres, eu lembro que eu disse numa reunião, eu disse, olha, se vocês não quiserem emprestar, não tem nada não, mas eu sei que em toda a casa tem os pratos da visita, os copos da visita e os talheres da visita. Mas se vocês quiserem me emprestar, no dia 25 de maio de 2013, eu vou inaugurar o primeiro restaurante rural da cidade de Areia e talvez do Brejo, da Paraíba. E aí, com essa ajuda do povo, nós inauguramos. E hoje é o sucesso que é, graças a Deus. Restaurante Vó Maria, né? E realmente, em 2003, eu acho que não tinha restaurante rural. Eu não me lembro por aí qual era outro restaurante rural, não? Tu lembra de algum? Tinha não. Agora hoje, graças a Deus, tem muitos restaurantes e muita gente chega para mim e diz, eu me espelhei no seu, que se deu certo para você, dá para mim também. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tu viu o tema que eu botei aqui no... Vi. Porque é um negócio meio de doido, né? Como tu sabe, mas eu venho batendo nessa tecla de que eu acredito firmemente, eu acredito mesmo, não é só conversa não, que o interior do Nordeste, ele vai ser ainda igual ao litoral. O litoral do Nordeste é um caso de sucesso enorme no turismo, né? Então as pessoas sonham em visitar esse lugar. Mas o sertão, os interiores, né? O sertão entenda todo o interior. Ainda não, né? A gente não tem ainda esse turismo da pessoa que sai lá, não sei de onde, tem muito pouco. Mas eu acredito que isso vai acontecer, porque a gente tem coisas aqui que são simplesmente incríveis, né? O que é que você acha disso? Para eu não ficar explanando o motivo pelo qual eu acho isso, eu queria que você dissesse a sua opinião e eu vou dizendo a minha de cá também. Pois, rapaz, eu vou te dizer um negócio. Que eu acredito que o interior ainda vai ser mais poderoso do que o litoral. Sabe por quê, Assueli? Porque por mais que seja lindo o litoral, por mais que todo mundo queira vir para o litoral nordestino, mas as praias tudinho é salgada. Disse não é. Pode ser onde for, mas tudinho é salgada. Pode ser diferente. Pode ser diferente, mas que é salgada e tem areia, tem. Agora, o interior, meu amigo, para onde você for, é um negócio diferente. Diz aí. E hoje a gente tem visto nos estudos que cada dia mais as pessoas têm buscado aquela história do viver aquela experiência. Porque, sinceramente, me desculpe aí, mas, por exemplo, eu vou numa praia, eu só entro porque eu tenho que entrar mesmo, porque senão fica meio esquisito o negócio. Mas, assim, eu sei que tem gente que é amante demais. Mas imagina aí, vai só passar 15 dias, todo dia, puf, 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 dentro da praia. Enfim, a gente respeita aí, porque é questão de gosto, né, tal. Mas tu imagina, passar 15 dias tomando banho de praia salgada e passar 15 dias visitando o interior e cada dia ser uma experiência diferente. Imagina aí, quando começar a se divulgar isso, e quando as pessoas observarem, né, que aquela história do você viver a experiência, né, isso acaba trazendo muito mais resultado, acaba trazendo muito mais alegria, acaba trazendo tantas outras coisas mais. Só precisa mesmo, Assueli, que a gente se organize mais, que a gente se capacite mais, que a gente estude mais e que a gente receba essas pessoas cada dia mais com um sorriso estampado na cara. Agora não pode por conta da máscara, então com os olhos mostrando alegria e dizendo ao povo, ó, se você quiser se balançar aqui, eu lhe balanço. Se quiser que eu lhe abano, eu lhe abano. Porque eu não sei. Eu vejo, né, nesse interiorzão de meu Deus, tem coisa bonita demais. Mano. Coisa bonita demais. Eu tô de férias.
Mas tu diz onde eu tô. Tu deve estar viajando com as palestras, né? Não, eu tirei uma semana de férias. Eu podia ter ido para a praia, não sei para onde, não sei para onde. Sabe quando eu vim? Para Campina Grande. Tá em Campinas, né? Estou em Campina Grande, sabe? Já agora em julho, tirei férias, fui para Cabaceira. No outro dia, tirei 3 dias de descanso, fui para Bananeiras, fui aqui para Boqueirão. Foi lá na Matuto Sonhador, que eu ainda vou juntar vocês dois. Fui, sim, Você e senhor. Sergiane. Fiquei lá no Matuto Sonhador. Fiquei lá. Legal. Então, Lá é uma alojada também, não é? oxe, e cada canto que a gente chega, uma coisa mais bonita do que a outra. Pessoal investindo com força. Então, quando isso, né, quando isso chegar, vamos dizer, nas grandes operadoras e agências de turismo e elas souberem vender, a Sueli, meu amigo, oxe, a praia que hoje está servindo tá servindo, vamos dizer, de canal de entrada, vai chegar o momento do povo vir para o interior e depois passar pela praia. Tu vai ver uma coisa, escuta o que eu estou te dizendo. A gente tem alguns aspectos que são vantagens competitivas enormes. Por exemplo, sazonalidade. O mar tem sazonalidade. Isso. Período de chuva, ninguém vai para a praia. Porém, o interior, ele é atraente no período da seca, porque a seca proporciona um tipo de paisagem, uma coisa semelhante aos desertos, né? Aquele clima diferente, né? E a experiência das pessoas também. E no inverno, também, porque tem a metamorfose do inverno, né? As cheias dos rios. Então, assim, essa é uma das vantagens competitivas enormes, né? Outra vantagem competitiva enorme, o povo, né? No interior, as pessoas amam receber, sim, né? Elas amam receber, amam compartilhar, tá? E é uma coisa verdadeira. Na hora que a gente só der uma alinhadazinha nisso aí para transformar numa questão comercial, né? Isso é bombástico o poder disso aí. Agora você falou uma coisa muito importante, que é a questão do conhecimento, né? A experiência de vocês, toda ela perpassa pelo conhecimento, né? A começar pelo fato de que você é uma professora de história, sim, né? Eu queria que você falasse da importância de se buscar conhecimento para empreender no interior, no turismo rural, ou seja o que for, né? exatamente, Açueli, porque como eu te falei, por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha essa alegria em receber, o jeito da gente de receber que encanta as pessoas, mas sempre é necessário a gente buscar o conhecimento das boas práticas. E sempre tem alguém que sabe muito mais do que a gente, porque se especializa, porque estuda, e que estão aí para ensinar. Porque um dos nossos grandes erros é porque às vezes a gente monta um negócio e a gente acha que sabe de tudo. Eu digo aos meninos direto, a gente não sabe de nada. E uma outra coisa que é um... Quando começa a dar certo uma coisinha aqui, outra ali, a pessoa já, Isso. né? E outra coisa que eu digo a eles, na hora que tiver bom, na hora que a gente disser tá bom, essa é a hora de melhorar. Porque o bom, muita gente é. Agora, o excelente e o ótimo são poucas pessoas que são, sabe? E você só vai buscar esse ótimo, esse excelente, se você continuar se capacitando, continuar estudando, continuar. Por exemplo, eu vou dar uma puxada aqui de sardinha para o Sebrae, mas quem nos conhece sabe o quanto o Sebrae é responsável pelo trabalho que a gente faz aqui na comunidade. Mas quantas vezes eu não já vi o Sebrae, por exemplo, levando as pessoas para um congresso? Quando chega lá, ao invés do pessoal estar nas palestras, o povo vai conhecer a cidade. Quantas vezes eu já não vi o Sebrae promovendo... Oi? Fica bem de boca aberta na cidade. Pois né? é. Em vez de cumprindo o objetivo. Exatamente. Quantas vezes eu não já vi o Sebrae e tantos outros órgãos, vai por esse caminho aqui, não sei o que, não sei o que. O pessoal vai pelo caminho completamente contrário. Sem saber que está dizendo aquilo ali, baseado em estatísticas, em estudo e tantas outras coisas mais. A gente sempre teve esse cuidado aqui na Xande Jardim de se capacitar antes de fazer qualquer coisa.
Por exemplo, a gente abriu o sítio Casa de Vó. Mas antes de inaugurar o sítio, foi necessário uma capacitação, foi necessário uma visita técnica, e por mais que já se esteja capacitado, por exemplo, todos os anos eu solicito, né, uma renovação dos cursos para que a pessoa possa se reciclar, porque as coisas tá mudando o tempo todo. E você precisa também mudar. Não é? Também. Agora, nesse tempo, agora que deu uma mudança para mudar mesmo. A pandemia, por exemplo, mudou drasticamente o relacionamento comercial, né, das pessoas. O online se tornou, assim, não sei calcular quantas vezes, mas muito mais forte. O online é decisivo hoje, né? Com certeza. Mas já que você falou do sítio, eu queria aproveitar para pedir para traçar um pouco do histórico do sítio, né? Esse segundo passo, que já é um passo mais maduro que você deu, né? Exatamente. O sítio, ele também vem do escutar as pessoas, né? É uma outra técnica que eu passo para todo mundo. Escute o visitante, o turista, o cliente, porque ele vai dizer o caminho a seguir e o que está sentindo falta naquele lugar. E as pessoas chegavam lá no restaurante e perguntavam, dizia, você lembra que tem aquelas casas em frente, que é a Galeria de Arte hoje, e as pessoas diziam, ali é uma pousada, eu queria tanto ficar por aqui, eu gostei tanto daqui, né? E eu comecei a observar isso, né? De que existia a necessidade de ter na comunidade um local para hospedar as pessoas. Mas esse local não poderia ser igual aos locais de hospedagem que já tinha na região. Porque senão seria apenas mais um lugar, mais uma pousada, mais uma hospedagem. E ainda tinha também a questão do fator dinheiro, que não se tinha. Mas assim como o restaurante, ele nasceu de uma vontade e de um ato criativo, o sítio também. Porque quando eu me vi que tinha essa necessidade e que eu tinha juntado um dinheirinho com a história das palestras, não tinha como fazer uma pousada. Na verdade, não dava para fazer nem 2 apartamentos. E como era que eu ia gastar tudo em 2 apartamentos se de repente podia chegar 20 pessoas querer se hospedar? E aí eu comecei a observar que na região não tinha camping, né? Não tem, na verdade, não tem camping e que assim, sempre vi que combina muito com zona rural, porque você vai ter o contato com a natureza, né? E eu comecei a ver que muita gente tinha vontade de acampar, mas não tem a barraca. E quem tem a barraca não sabe montar a barraca. E aí veio na cabeça essa história de montar um camping diferente, que a gente deu o nome de hotel de barraca. E aí eu comprei 20 barracas, comprei colchão, travesseiro, lençol, tudo branquinho, do jeito de um hotel, tudo bem branquinho. Aí arrumei sabão de coco, daquele do passado, que os cabelos ficam todos, e botei dentro da barraca também. Comecei a divulgar. Quem quiser passar a lua de mel, comemorar bodas de não sei o quê, a gente enfeita a barraca. Eu sei que a gente bota coração, bota balão, bota flor, bota tudo nesse mundo. Nas épocas festivas, a gente faz a barraca, por exemplo, Dia dos Namorados. Cada casal de namorado tem sua barraca e sua mesa na frente, com o jantar à luz de vela, com a toalha vermelha, com as flores na mesa. Menino, é um sucesso tão grande que a gente começou a ver que o espaço que a gente tem é pequeno para montar as barracas. E aí eu comecei a fazer primeiro andar. A gente já tem um primeiro andar lá. E aí, o que é massa, Suela, é que já tem gente que briga por esse primeiro andar. Depois a gente começou a ver que a gente poderia fazer barracas tipo família. A gente tem hoje 3 barracas que cabem 5 pessoas tranquilas dentro para dormir, sabe? E ainda tivemos a ideia de montar um café da manhã, eu vi alguém falando aí, né? Um café da manhã diferente.
Porque um dia eu vi um especialista um professor de gastronomia dizendo que o café da manhã de todos os hotéis, de todas as pousadas do mundo, parece que foi a mesma pessoa que deu a mesma capacitação. É o mesmo. E aí ele disse, o daqui tem que ser diferente. E aí a gente montou um café da manhã diferente. Aí a gente comprou uns animais. As pessoas podem tirar o leite da vaca quando ela dá cria, levar esse leite para tomar com café. A gente manda fazer queijo com esse leite. A gente tira as frutas do pé, coloca lá no café da manhã. Faz um cuscuz, não coloca a salsicha que todo mundo coloca linguiça caseira. Esse tipo de coisa, sabe? E acabou dando tão certo, que, graças a Deus, por exemplo, está bastante procurado, desde que foi inaugurado, nunca faltou gente lá, graças a Deus. E a gente chegou a um ponto também de investir em pequenos chalés. Mas esse chalé não ser igual a todo e qualquer chalé. Ele tem também uma história. E aí eu comecei a ver quem eram as avós da comunidade, né? Que tinha uma casa diferente, e comecei a fazer réplicas dessa casa lá no sítio. Então, hoje a gente tem o chalé Vó Maria, o chalé Vó Lúcia, o chalé Vó Socorro e o chalé Vó Lindina. Cada um diferente. É um de tábua, é um de pau a pique, né? De taipa, um todo de madeira, um de taipa, um normal, né? E outro mais ou menos normal, né? Então, cada um com suas diferenças, onde a gente bota a moringa no quarto para as pessoas tomarem água de moringa, onde a gente coloca as coxas da cama, são daquelas de retalho, que lembra a casa de vó do passado, onde a gente tenta fazer algo diferente, sabe, Assueli? Porque o normal todo mundo faz. E aí eu quero que você explane um pouco a respeito dessa questão. Outro ponto que o Matuto Velho aqui vem falando há bastante tempo é a respeito de se conhecer a nossa história, a nossa cultura e a nossa tradição, mas não é só para ter converseiro, não. É porque toda cultura, todo país, todo lugar que conhece bem a sua história, a sua cultura, a sua tradição, ela consegue transformar isso em recursos, em tecnologia, em turismo, né? Enfim, em riqueza. E você tem sido um exemplo de aproveitamento das nossas heranças culturais, nossas tradições e da nossa história para fins econômicos, né? Eu queria que você falasse desse papel da história, né? Dessas memórias, essas reminiscências que você faz e acaba conseguindo transformar isso e principalmente de uma forma que é muito bem aceita. Eu queria que você falasse sobre isso. É porque, Assueli, como você falou, nossas histórias, nossas tradições, nossas culturas, as pessoas acabam deixando de lado para viver as histórias, as tradições, as culturas de outras pessoas. E hoje, quem vive sua história, sua tradição, sua cultura, é como se fosse diferente. E acaba hoje sendo até um marketing. Por exemplo, a gente fazer um chalé de taipa. Os banheiros lá do sítio Casa de Vó também é de taipa. Isso é da nossa tradição. Isso era para ser a coisa mais normal do mundo. Mas como ninguém... Deixa eu dar um exemplo. Eu estou usando aqui o chapéu de couro, né? Pedindo aqui licença aos vaqueiros, né? Para usar esse símbolo sagrado. Porque para divulgar o meu próximo documentário, que é Vida de Gado. Olha aí. Tá bom? Só pode continuar. Uhum. E aí, como eu te disse, né? Quando a gente usa nossas coisas hoje, como ninguém valoriza, deixa de lado, vamos dizer assim, então isso acaba sendo diferente. E acaba sendo como se fosse um marketing daquilo que a gente está fazendo. Mas, na verdade, a gente está apenas revivendo o que deveria ser uma coisa tão comum, né? Por exemplo, a história lá a gente faz reuso das águas. Se você escovar um dente, não pense que aquela água que você está escovando o seu dente, ela está ficando perdida, não. A gente tem um círculo de bananeira e essa água vai para lá e a bananeira absorve essa água e vai dar uma banana bonita e saudável, né? Então, isso, uma tecnologia tão simples, meu Deus, que é o círculo de bananeira,
que poderia ser feito em tantos lugares. Lá, por exemplo, a gente tem o tanto de evapotranspiração, que vai, a história das águas cinzas, do bojo sanitário, vai para esse tanque de evapotranspiração. E isso faz com que, de uma forma tão simples, a gente não contamine as nascentes que tem do nosso lado. Então, se a gente parar para observar, as coisas da gente, do passado, das tradições, das histórias da gente, tudo era feito de modo especial, né? Não danificando as coisas que Deus deixou para a gente, e de modo especial a natureza. Então, hoje, quando a gente volta a esse passado, é como se fosse diferente, é como se fosse um marketing. E tudo que eu vejo que é do passado, que a gente pode reutilizar aquilo ali, de modo especial para que as pessoas possam vir, possam tirar foto, possam elogiar nosso trabalho, possam voltar. Por exemplo, aqui em Areia, a única comunidade que tem o pastoril é a nossa. Pastoril, aquela dança do Natal. Então, a gente, quando anunciou que faríamos um Natal rural e que tinha a apresentação do pastoril, pessoal do passado que dançou pastoril, ai, quando eu quero ir, não sei o que, não sei o que. E o pessoal chorava, Sueli, vendo os meninos dançando pastoril lá. Uma das maiores mentiras que as pessoas, aquelas mentiras, a gente tem várias mentiras que se estabelecem, né? Uma das mentiras que contaram e se estabeleceu é de que o brasileiro não gosta de cultura. Isso é mentira. Não é verdade isso. As pessoas adoram cultura, as pessoas gostam de ler, as pessoas gostam de... Tudo isso que o povo diz que não gosta é mentira. Agora, por que o povo não lê? Porque geralmente não se escreve do jeito que o povo quer ler, né? As pessoas não vão atrás de cultura porque não tem a oportunidade, né? Mas quando tem, você pode ver que é tudo lotado. Exatamente. Né? Tudo. Agora, teve alguns prefeitos aqui no Cariri que, graças a Deus, estão atentando para essa questão. Em vez de colocar as bandas para atrair multidões, ficar mijando, o povo ficar bêbado mijando na rua, também com todo respeito aos bêbados, mas tem coisa que não deixa recurso na cidade, gente. Esse negócio de bu, bu, bu. Olha, eu vou dizer a você, uma das coisas que eu mais odeio no mundo, eu tenho poucas coisas que eu odeio, mas uma das que eu mais odeio é o tal do paredão, porque o paredão para mim é um símbolo de destruição do bom gosto. Então, alguns prefeitos aqui, eu notei que eles botaram orquestras sinfônicas, né? Botaram a apresentação de música tradicional, de sanfona, e foi um sucesso, a comunidade lá, unida, acompanhando, apreciando. A gente tem que voltar essas coisas, né? É verdade. É isso que eu estava lhe dizendo. Vocês fizeram uma capela lá na comunidade, não foi? Isso. Fizemos uma capela, que é a capela... Na verdade, a gente reformou a nossa capela, né, que era pequenininha, a gente fez grandona, e fizemos uma capela dentro do sítio Casa de Vó, né? Tem a capela de São Francisco. Então, voltando àquela tradição também do passado, onde toda fazenda tinha a sua capela, toda fazenda ou todas as pessoas que tinham um pequeno sítio montava logo uma capelinha ali, que era o local de oração, que era o local de batizar os meninos, coisa desse tipo. E lá dentro do sítio Casa de Vó também a gente montou essa capelinha. E mais uma vez eu volto para aquele meu pensamento, Asueli, né, de que a gente valorizar o que é nosso, né? Eu tenho hora que eu fico pensando, meu Deus do céu, eu apenas faço essa volta ao passado, eu apenas tento, de modo especial, fazer o que se fazia no passado para que se permaneça, e tem hora que eu me assusto o porquê de tanto destaque em cima de uma coisa que eu faço, ao meu ver, com tanta simplicidade, apenas para resgatar, apenas para a gente reviver aquilo ali. Por exemplo, ainda hoje eu me pergunto por que eu estou na Forbes, né? Tem hora que eu digo, não, eu mereço estar lá pelo meu trabalho, né? Ei, tu é enxerida demais. Não. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu digo, meu Deus do céu, se todos nós valorizássemos nossas coisas, eu penso que, sei lá, não precisava, né, importarmos nada.
Porque o que é nosso é bonito, é perfeito, é maravilhoso e é nosso, né? A gente tem que se apoderar do que é nosso, do que é da gente. Porque se a gente fosse apoderar de outras coisas, né? Por exemplo, na nossa, uma coisa voltando agora, na nossa barraca lá, a gente só vende cachaça de areia. Se a areia é a quarta cidade do país em produção de cachaça, para que eu trazer cachaça do outro canto para vender lá no estabelecimento de areia? Me diga, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é essa coisa que a gente tem que entender. O nosso é o verdadeiro, é o único, é o lindo, e que a gente tem que se apropriar disso. E deixar as coisas dos outros para os outros. Não é verdade, Açoé? Sempre me chamou muita atenção o pessoal, por exemplo, Tunísia, tem deserto, os caras vêm do deserto. No Chile tem o deserto do Atacama, os caras vêm do deserto. Nos Estados Unidos, os caras vêm do deserto. E a gente tem culturas maravilhosas. Por exemplo, você foi em Cabaceiras, né? Cabaceiras, ela é um verdadeiro museu vivo, porque é um dos interiores, um dos sertões mais antigos do interior do Brasil. Uma povoação antiquíssima que preserva culturas de 300 anos. Isso, em termos de Brasil, é uma raridade, né? E, felizmente, a gente tem começado a dar passos em direção a aproveitar isso. Ô, Luciano, daqui a pouquinho deve cair aqui, mas se você não se importar, eu queria... Aí ele vai fechar, né? Essa live. Aqui o Instagram vai mandar a gente parar, mas aí a gente pode começar de novo, se tu não tiver... Nós passamos o dia todinho aqui conversando, uma noite, eu tô tranquila. Pode botar do lado de lá que eu ajunto do lado de cá. Quando eles derrubarem aqui, aí a gente fecha o pessoal também. Eu quero aproveitar para pedir desculpa ao pessoal, que para a gente não perder a linha de raciocínio, às vezes é difícil ficar respondendo, mas quero deixar um abraço aí e o agradecimento a todos que estão entrando né, elogiando especialmente as tuas iniciativas. Então, Luciano, eu queria que tu me dissesse o seguinte: as pessoas perguntam muito a respeito de como começar um negócio. Quais são as coisas principais para se começar uma atividade de turismo no interior? Esses minutinhos que faltam aqui, esses 10 minutos, eu queria que tu aproveitasse para dizer aquelas coisas principais que tu avalia serem as atividades indispensáveis para se começar um negócio de turismo no interior. E para a pessoa que perguntou aqui de onde eu sou de Campina Grande, Gado Bravo. Olha, Sueli, essa é uma das perguntas que mais me fazem. E eu respondo, são 3 coisas. Amar demais aquilo que você se propõe a fazer, porque se não tiver amor, não vai sair do canto do jeito nenhum. Pode dar a molinga dos pintos, mas não sai. Então, se você quer montar um negócio, sei lá, um gado bravo, então você tem que amar o gado bravo de um jeito que você vai defender gado bravo e aquilo que você se propõe a fazer com unhas e dentes e o que mais você tiver. Essa é a primeira coisa. Sem sombra, não pode restar uma sombra de dúvida de que você não ama aquilo que você se propõe a fazer. Segunda coisa, se capacitar. Se capacitar, estudar, saber que por mais que você seja inteligente, por mais que você saiba por onde você vai, por mais que você saiba o que você vai fazer, mas tem alguém que estudou mais do que você. Agora, cuidado também para não fazer o que o outro está mandando e deixar suas coisas de lado. Tem que saber dosar, nivelar as coisas. E a terceira coisa, dar o primeiro passo. Porque tem gente que fica no mundo das ideias pela caridade de Jesus. Eu conheço gente demais que dá terra com Deus, mas não gosto nem de gente desse jeito perto de mim. Pelo amor de Deus. Dê o primeiro passo, faça as coisas com o que você tem e depois vai melhorando, vai ajeitando. Porque às vezes o pessoal quer inventar a roda, essa roda já foi inventada. Quer inventar energia elétrica se já foi inventada. Se você me entende o que eu estou querendo dizer. Porque tem gente que quer inventar demais. E eu acho que não é por aí. Você faz as coisas, dá o primeiro passo e vai-se embora fazendo, de pouquinho em pouquinho, porque vai chegar uma hora que se você não desanimar, apenas porque você ama o que você está fazendo, alguém vai olhar e vai comprar aquela sua ideia. E as coisas vão começar a dar certo. Agora, Luciano, nessa besteirinha,
na organização que a gente está conseguindo, eu tenho notado assim, contigo, com Maria lá da Triunfo, com o Sergiano lá em Cabaceiras, e outras, várias outras pessoas, nessa besteira, a Paraíba está desenvolvendo uma estrutura bem interessante de turismo rural, né? Até assim, superando outros estados que estavam mais adiantados. O que é que tu acha disso? Tu que anda muito aí pelo meio do mundo. A Sueli é a prova disso. É que essa matutona aqui já recebeu, só para o próximo ano, 30 palestras já na Imbira. Para o próximo ano, não, para esse ano, sabe? Então, eu acho que nós estamos, graças a Deus, Deus abençoe que dê certo. Mas, assim, isso que você tem observado, eu tenho observado demais. A gente está saindo na frente, sim, em turismo rural, e é como se estivesse havendo uma revolução silenciosa. E a prova disso, Sueli, é esse povo tudo doido, por exemplo, vamos dizer, atrás de mim para fazer essas palestras, porque se não fosse caso de sucesso, para que me chamar daqui da Paraíba para ir lá para Mato Grosso do Sul, lá para Amapá, lá para Rondônia, lá não sei para onde, para contar essa história para o povo da zona rural de lá, né? Principalmente para um programa chamado Líder, que é um programa do Sebrae. Esse Líder está acontecendo no Brasil inteiro. E a grande proposta deles é juntar as lideranças de uma determinada região, capacitar essa liderança para que eles possam fazer um projeto, e o turismo é uma das bandeiras lá dentro desse projeto, e em muitos lugares a principal bandeira, né? Então, eu acho que nós aqui na Paraíba, a gente está saindo sim na frente, com todas essas cidades, né? Cabaceira, Bananeiras, ali Pedra da Boca, Ararum, Minha Areia, né? E Ingá, e tantas outras cidades que estão por aí devagarinho, devagarinho, e se juntando a outras cidades, e de repente começa as cidades juntas a apresentar um trabalho bonito que eu não tenho nenhuma dúvida que a gente está saindo na frente e a gente vai ser uma grande referência, sim, né? Ao pessoal do Teófilo Antônio, um abraço para você, lá no interior de Minas Gerais, palestrei para um monte de mulheres já, 2 eventos de agronegócio e agricultura e seminário para mulheres, e eu saí daqui e ir para lá, em 2 anos seguidos, para Teófilo Antônio. Isso mostra realmente o trabalho maravilhoso que a gente está fazendo aqui na nossa Paraíba e no nosso interior. Mas um trabalho que eu tenho certeza que ele está iniciando agora, e que eu acho mais bonito é que em um lugar o que a gente faz já serve de referência para outro. Porque, por exemplo, eu me inspiro no trabalho de Maria Júlia. Pelo amor de Deus, aquela mulher incrível, ter iniciado aquela história de sucesso, ter aberto aquele engenho para o turismo, né? Hoje ser uma das principais cachaças da Paraíba, mas olha o quanto de outros engenhos aquela mulher não inspirou para que esses engenhos também pudessem abrir. Maria Júlia, manda aí umas cachaças para a gente. E do mesmo jeito a gente está aqui na Chan, Sueli. Quantas pessoas a gente não tem incentivado, motivado mundo afora? Quantos e-mails eu recebo, quantas mensagens eu recebo que, ó, Doce Tambaba aí dizendo é verdade, né? Trabalho bonito, peça Nevinha chega nas palestras de eu tô aqui porque um dia eu vi o trabalho de Xande Jardim e eu disse, se Luciana pode, eu também posso. E hoje tem um shopping rural Tambaba arrasando lá. Tem outra pessoa que se inspira muito em você, que é Ronali, lá da Pedra do Tanque. Sim. Se eu soubesse que tu estava por Cabaceira, eu tinha te dado um toque para visitar. Ela ia ficar doida, sabe? É lá no pé da Serra de Caturité. Ela tá botando quente lá, tá fazendo um trabalho bem interessante. Coisa maravilhosa. E ela tem você como uma grande referência. Oh, meu Deus, e eu fico tão feliz por isso, Sueli. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou isso para a gente, né? Para a gente ser uma inspiração para o bem. E eu penso que se as pessoas estão empreendendo, estão buscando uma vida melhor, olhando no meu trabalho, é porque, eita, eu fico emocionada, é porque eu devo estar fazendo alguma coisa decente, alguma coisa de preste, que preste mundo afora, e isso termina sendo muito bom, porque
quem não quer ser inspiração para outras pessoas e quem não quer saber que você ajudou, né, outra pessoa um dia a empreender, a criar alguma coisa e ter uma vida melhor. Eu nunca vou me esquecer no dia que eu voltei de viagem e que Nevinha veio fazer a palestra dela na Rural Tour, que teve em Areia. Eu não estava em Areia, estava viajando com essas palestras. E ela, quando fez a palestra, só que o pessoal da Chan foi. E quando eu cheguei na reunião, eles emocionados, dizendo: olha, a melhor palestra que teve foi a de Nevinha. E sabe o que foi que ela disse? Aí eles repetiram, né, o que ela tinha dito. E ali eu vi também a satisfação deles, a alegria deles, porque eu sou apenas aquela pessoa que não tem como todos irem fazer uma palestra. Mas eu sei que eu sozinha não tinha feito e nem fazia nada. Eu faço porque eu tenho eles. Mas eu tenho também que admitir que a minha liderança, e de modo especial a minha vontade de nunca querer as coisas só para mim, fez com que aqueles meninos hoje pudessem também estar empreendendo e estar fazendo essa história chegar tão longe. Então, isso nos alegra muito, de saber que a gente pode ser uma inspiração positiva na vida das outras pessoas. Luciana, agora, o teu empreendedorismo, que é muito característico do povo do interior, né? É a questão de não querer só para si, né? Isso aí é uma coisa moderna, né? É uma coisa que, se for para esses estudiosos, eles vão dizer que é a tendência, não sei o quê, mas que para nós aqui no Nordeste a gente faz isso com valor natural, né? E é interessante que você tem conseguido avançar, mas a gente vê que você não trabalha só por dinheiro, né? Ave Maria, Deus me livre. Por isso que a minha estranheza de estar na Forbes, sabe, Assueli? Porque quem quiser observar lá, as pessoas que estão lá, elas estão lá pelo dinheiro que elas geram e o dinheiro que elas ganham. São mulheres donas de grandes usinas de cana-de-açúcar. São mulheres donas de grandes produções de soja. Então, as 100 mulheres mais poderosas do agro. E eu estou lá, eu acredito que até eles começaram a ver que empreender no campo não é gerar só dinheiro, é gerar também bem-estar e empoderar outras pessoas. Porque essa é minha grande alegria, sabe? Esse é o meu grande objetivo da minha vida. Hoje eu tenho encarado essa história das palestras como uma grande missão que Deus me deu, de levar a história de Chão de Jardim para tantos lugares e para ajudar tantas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, lá na Chan, eu encaro o meu trabalho porque eu sou a inspiração para eles. Então, quantas pessoas hoje, Assuelo, não empreendem lá na Chan? Quantas pessoas hoje não se casaram, fizeram a festa de casamento porque estão lá trabalhando? Quantas pessoas hoje a gente incentivou, por exemplo, tem um pessoal lá que vende castanha da forma tradicional, porque isso é minha bandeira. Não tem para que comprar castanha tirar da amêndoa e assar da amêndoa. Tem que tocar fogo na castanha para vender a castanha da forma tradicional. Isso. E aí tem um casal lá que vende essa castanha e assim foi com muita luta minha para que eles fizessem isso, porque eu sabia que ia dar certo. E um dia eles chegaram para mim, quando começaram a vender as castanhas, e disseram: a gente vai se casar e vamos fazer uma casa. E eu queria lhe dizer que uma parte dos tijolos foi o dinheiro das castanhas que eu comprei. Hoje eu tenho lá na Chan, por exemplo, o picolé caseiro Vó Maria, de Daliana, ela inclusive está aí. Ela faz picolé de macaíba, ela faz picolé de jabuticaba, ela faz picolé de canjica de milho, ela faz picolé de batata doce, sabe? E essa ideia eu trouxe, incentivei. Picolé. É Daiane, é o nome dela? Daiane, é. Depois manda uma mensagem para mim, Daiane, se tu estiver ouvindo, para eu divulgar também esse teu trabalho. Pronto, ela vai ficar feliz demais. E hoje eles fazem o picolé, estão montando a casinha deles também. E diz: Luciana, você não imagina o que a gente está conseguindo adquirir, né, com esses picolés que a gente está fazendo. E aí, em outros tempos, Assueli, a pessoa teria a ideia, ela está botando top aí, a pessoa teria a ideia, o empreendedor teria a ideia, monta as coisas só para si.
eu vou tendo as ideias e vou incentivando eles. Por exemplo, se eles não tiverem o dinheiro, eu empresto o dinheiro, sabe? Eu empresto o dinheiro, como, por exemplo, a menina que queria montar o milho lá na frente do restaurante, então ela não tinha como comprar o carvão, a churrasqueira, o milho. Eu digo, tem nada não, mulher, mas compra e depois você paga quando começar a dar certo. Né? Então, hoje, como tu dissesse, as pessoas dizem é tendência, mas isso não, em nós toda a vida foi, porque a gente nunca quis nada só para a gente, né? Não tem graça, não tem graça a gente morar, não é isso? Não tem graça a gente morar na zona rural e querer as coisas só para um, ou seja, você vai crescendo e o outro vai ficando ali para trás. Eu digo nas minhas palestras, e o povo morre de rir, que se no Guinness Book tiver aquela história de a comunidade que mais tem empreendedor por metro quadrado, um dia eu vou botar a Xande Jardim lá. Porque uma das coisas que eu mais faço hoje em Xande Jardim é fazer com que as pessoas empreendam. Nem que seja com o meu exemplo. Por exemplo, eu vendia rapadura, vendia doce, mas aí porque as pessoas não acreditavam que rapadura podia dar dinheiro, que doce podia dar dinheiro. Mas aí eu provei que dava, então eu passei isso para outra pessoa vender. Não tem para que eu vender, se eu já tenho um restaurante. Para quê? Então deixa outra pessoa vender. Eu vendi as cachaças de areia lá na bodega, e aí eu provei que dava dinheiro, passei para outra pessoa vender. Vende para tu, eu já tenho meu negócio. Mas muitas vezes é necessário provar para as pessoas que aquilo ali dá certo, incentivar, porque tem gente, a Sueli, nós brasileiros, a gente é empreendedor e criativo por natureza. Só que, às vezes, sim, as pessoas gostam mais de derrubar você, de falar de forma negativa e de me colocar para baixo. E muitas vezes são poucas pessoas que apoiam. E muita gente, às vezes, só está precisando de um pequeno apoio. Só está precisando de um direcionamento. Que caminho? Por onde eu vou? Por exemplo, Daiane e Gustavo, que fazem o picolé caseiro, que eles estão aí, e eles sabem disso. E eu peço licença para contar essa história deles. Eles só queriam fazer o picolé quando tivesse um freezer, quando tivesse uma máquina de fazer picolé, não sei o que, não sei o que. E um belo dia eu disse, rapaz, vocês não vão fazer nunca. Por quê? Eu sendo vocês, eu fazia era na geladeira de casa, para o povo ir gostando e dando dicas. Depois é que vocês vão comprar o freezer, a máquina, não sei o que, não sei o que. Ou seja, se eu não chego para eles e de repente não digo isso, eles ainda estavam sem fazer os picolés, sabe? Porque eles achavam que deveria fazer, porque é o que muita gente acha, de forma logo grandiosa, grande, coisa logo para estourar logo. E muitas vezes a gente precisa daquele tempo de maturação para primeiro fazer as coisas. Aqui no Matuto mesmo, eu acho que eu já contei, eu sou publicitário, sempre foi meu ganha-pão, né? Mas eu sempre quis fazer o que eu estou fazendo hoje com o Matuto Adaptado, né? Mas naquele negócio, quando eu me ajeitar mais um pouquinho, eu vou comprar isso, aquilo e vou começar. Né? E tu sabe que esse tempo não chega nunca, esse tempo da perfeição não chega nunca. Aí eu fui empurrado na pandemia, né? Na pandemia eu disse, rapaz, quando eu vi a doidice no meio do mundo, eu disse, rapaz, eu vou fazer esse negócio logo, porque senão depois nem merda nem acabasse. E aí comecei, graças a Deus, várias portas têm sido abertas, né? Tenho visto também muitas transformações através de uma coisa muito simples, né? Mas sabe o que é que eu acho, Luciana? É que a gente tem uma força tão grande, porque tem questões particulares na cultura do Nordeste. Primeiro, o povo do Nordeste, ele é altamente ligado à terra, né? Ele é muito ligado à terra e muito ligado à sua história. Qual é o problema? As pessoas sempre tiveram uma espécie de vergonha, às vezes vergonha mesmo, porque sempre foi dito para a gente, sempre foi impregnado na nossa mente que a nossa cultura era uma cultura fraca, de gente besta, uma história feia, né? E ao contrário, a nossa história é uma história de heroísmo, é uma história que, como qualquer história do mundo,
tem os seus momentos de crueldade, os seus momentos, né, de problemáticos, mas todas as civilizações do mundo foram construídas assim, debaixo de cacete. Não tem história bonitinha, não, entendeu? E o desconhecimento da qualidade da nossa própria história, da grandeza do nosso povo, fez com que as pessoas ficassem com aquela vergonha, né? Um dos efeitos que eu tenho visto no Matuto Adaptado, e pelo que eu percebo, você também tem conseguido isso, é o orgulho que as pessoas passam a ter do seu lugar, do que fazem e do que são, não é? Exatamente, Arsueli. Porque é aquilo que eu lhe falei agora há pouco, quando você me perguntou, né? O que é que precisa para a gente iniciar um negócio sem precisar abandonar a nossa terra? É amá-la, né? É amá-la e dar oportunidade às pessoas. E realmente aqui em Xande Jardim a gente tem um orgulho muito grande de ser da Xande Jardim, né? Porque toda a vida, como você mesmo falou, as pessoas elas são nós do campo, né? A história de Matuto. Quantas vezes eu não vi meus colegas chorando porque foi estudar na cidade e o pessoal da cidade ficou chamando ele. Esse é o Matuto velho do sítio, não sei o que, não sei o que. Hoje eu ensino os meninos lá na Xande, quando chamado de Matuto, digo, oh, coisa boa, isso é marketing. Tenha isso como marketing na sua vida, de ser Matuto, porque você mora mesmo dentro do mato, sabe? Agora, o que a gente tem que fazer é ter esse orgulho, essa alegria de ser quem a gente é. E não deixar as pessoas nem pensar em querer nos pisar. Às vezes o povo me pergunta, Luciana, nesse meio de mundo de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Mato Grosso, não sei de onde, quando tu vai, de Brasília, de Minas, você é discriminado ou já foi discriminado alguma vez porque é do campo, porque é do Nordeste, porque é da Paraíba, não sei o que, não sei o que? Eu digo nunca. Sabe por quê? Porque eu vou com minha sandália de couro, com meu vestido de algodão colorido, e a primeira coisa que eu digo, nasci, resido e peço a Deus a graça. Enquanto viver na zona rural, na cidade de Areia, na Paraíba, no interior do Nordeste. Porque se eu chego lá, por cima, mostrando quem eu sou, ninguém vai me pisar. Agora, se eu chego envergonhada e que não sei o quê, que não sei o quê, que eu sou de Campina Grande, que eu sou... Pelo amor de Deus. Aí as pessoas vão dizer, já está negando aí sua origem. E chiando, então a galera que começa a chiar, né? Pois é. E sem falar, Tia, eu sou de lá. É, Depois quando te falar com o povo de fora. chia, é um presépio, viu, Sassuelo? E sem falar nos português de nós, que nós temos dialetos que é só nosso. Chega a me amostro. Tem hora que no menos cabe os dialetos, mas eu já vou logo dizendo os dialetos. E os nossos puxados mesmo. E a fala da gente e é bonita e tem que engolir. E se achar feio, eu não estou nem aí. Agora, se você for dar atenção, aí o negócio começa a desandar. Então, o que a gente precisa, como eu já falei, mais uma vez, é a gente ter orgulho de quem a gente é, das coisas da gente, porque as coisas da gente é única, é nossa. É nossa. E se a gente for imitar os outros, aí sim. Aí é que é umas presepagem maior do mundo. Você deixar de ser quem é você para ser os outros. E nós aqui em Xande Jardim, é uma coisa que eu me orgulho muito, é de perceber o orgulho que as pessoas têm de ser de Xande Jardim. Tem um menino, por exemplo, da Ariane mesmo, ela é de Bujari. Ela e o esposo dela, os meninos, aí eu sou é de Xande Jardim, né? Porque Bujari é vizinho lá. E eu acho isso lindo, né? Lindo, né? De você poderia dizer, não, você não sei de onde. Não, eu sou de Xande Jardim, né? E uma coisa assim também, a Sueli, que eu acho que é muito legal lá na gente, na nossa comunidade, é a gente cuidar das pessoas desde novo, né? Aí você acompanha nosso trabalho e vê. O menino entra para fazer o catecismo na primeira Eucaristia, dali, nas épocas festivas, ele já vai ter alguma coisa para fazer. Se é Natal, ele vai para o pastorio, vai para o coral. Se é São João, ele vai para a quadrilha. Se é Páscoa, tem alguma coisa para ele fazer, né? Enfim. Padroeiro lá, né? No Jardim, tu sabe? Tem a festa. Eu fui. Esse ano vai ter? Vai. É qual mês? Com certeza, é dia 15 de setembro, a festa de Nossa Senhora das Dores. Dia 15 de setembro. 15 de setembro. Aí, pessoal, vamos anotar.
todo mundo Paixão de Jardim, no dia 15 de setembro. 15 de setembro, né? Isso. E aí todo mundo vai Aí, participando das coisas e vai tendo orgulho de participar daquelas coisas, né? E aí, com toda certeza, não vai deixar que ninguém os humilhe, vamos dizer assim. agora, Luciana, vamos lá. É claro que vocês tiveram percalços, você especialmente. Você teve. O seu caminho nem sempre foi essa trajetória plana, que a pessoa olhando ligeiramente vai ver. Você subiu ladeiras, né? As ladeiras de areia. Ixi. Eu queria que você falasse aí sobre as superações daqueles momentos do dia a dia que são difíceis, especialmente não se faz turismo rural só Luciana, né? Nem só fulano, nem, por melhor que a pessoa seja. Eu noto que vocês têm uma relação muito boa lá em Areia, né? Você, Maria, outras Esté, pessoas, Leonardo. sempre todo mundo indicando um ao outro, né? Às vezes até do mesmo segmento, mas sempre está um falando do outro. E para desenvolver turismo no interior tem que ter tem que ter essa noção de que é nós, né? Uhum. E Exata, não. exatamente, Açoeli. Como você frisou aí, realmente não é só plano, né? Teve muitas ladeiras e ladeiras muito árduas, né? Que, na verdade, teve momentos que você fica meio assim, e se você não tiver certo do que você quer, você é arriscado ser aquele sapo que ia subir na ladeira e de tanto o povo falar, desistir e no final só o surdo que terminou de subir a ladeira. E tem hora que realmente você tem que dar uma de surda e de ter a cara sem vergonha mesmo, sabe? Sem vergonha no sentido de Não, que é o povo batendo e você meio que quase dando a outra face para bater, né? E foram muitas, né? Foram muitas ladeiras, muitas. Por exemplo, hoje, se eu disser eu vou fazer um resort em Chão de Jardim, o povo acredita e é quando a inauguração. Mas quando se iniciou, a primeira grande barreira foi de enfrentar as pessoas que diziam na sua cara que fulano de tal não, por exemplo, para abrir a fábrica de polpa de fruta, doutor fulano de tal, prefeito fulano de tal, não abriu, como é que vocês, um bando de meninos, vão abrir? Quando a gente montou um restaurante, eu me lembro como se fosse hoje. As pessoas da comunidade, que a gente não tinha mostrado serviço nenhum, e até então as pessoas acreditam no doutor, no prefeito, não sei quem, não acredita no povo da comunidade, né? E eu me lembro como se fosse hoje, quando chegou a gente lá que olhou para o restaurante nas vésperas da inauguração e disse: mas, minha filha, você tá ficando doida? Desse jeito. Tá ficando doida, porque a primeira coisa que eles dizem é isso. e porque lá, inclusive, para quem está assistindo, o restaurante de Luciano, ele acho que dali para a cidade ainda dá uns 5 quilômetros, né? 7 quilômetros. Um local que a areia está bem arrumadinha, bem bonitinha para quem não conhece, mas o restaurante está a uma certa distância da cidade, né? E você faz uma curva e sai em cima do restaurante, chega é uma surpresa, né? Isso. E Isso deve ter sido desafiador no começo, né? sim. E aí dizia, você tá doida, minha filha. E o que é engraçado é que como se estivesse dando um conselho, sabe, Açueli? Tu não tá vendo, mulher, que não vem ninguém para esse restaurante desse jeito. Tu vai servir essas comidas, que é as comidas da gente todo dia. Restaurante, o povo não é essas comidas que serve, não. É tal e tal comida, sabe? Então, assim, foi uma dor que no começo meio que balançou assim, sabe? Porque aquelas pessoas experientes que você considera e chegar para você que não é culpa deles, hoje eu entendo que não é culpa dele, é culpa do meio que eles vivem, né? De até então ninguém ter inventado nada, né? E esse foi um grande desafio. Mas que vencemos esse desafio mostrando que era possível, trabalhando, né? E como eu falei, hoje, se a gente disser o que vai fazer, o povo já pergunta o dia da inauguração, porque a gente enfrentou aquilo no início, né? E esse foi um dos desafios. Outros desafios, né, que graças a Deus parece que agora a gente vai melhorar, que são coisas que independem da gente, a questão
de um asfalto que traga as pessoas, de uma sinalização, né? A sinalização que tem é a gente que coloca, né? Os asfaltos, quem é que quer vir no seu carro, de repente estourar um pneu no meio do caminho, porque há 30 anos não se fazia um asfalto novo, né? Um recapeamento pelo menos. Agora começou, graças a Deus, e parece que vai, né? Outros grandes desafios, né, que foram enfrentados, né, são aquela questão de capacitar as pessoas. Porque em nossa simplicidade, a gente acha que a forma que a gente recebe as pessoas é a correta, né? E aí você desmistificar isso de que, ó, para estar numa cozinha tem que estar com a touca, tem que estar com outra roupa, tem que estar com um sapato. Ah, não, mas porque esquenta o pé. Ah, que eu tenho que estar de sandália. Ah, que ninguém está olhando. Ah, que não sei o quê. Então, isso tudo foi muito desafiador para que se tenha o profissionalismo que se tem hoje, né? Porque é meio que as pessoas, não, toda a vida foi assim, porque é agora que tem que mudar, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado. Toda a vida foi assim. Essa frase eu discuto Não demais, é? né? Não é desse jeito. Mas, assim, esses desafios, né, foram enfrentados. E hoje, uma coisa, como você bem frisou, que eu acho que ajuda muito, é essa coisa da nossa reunião enquanto Atura, que é a Associação de Turismo Rural e Cultural de Areia, onde todos os empreendedores que têm alguma coisa com turismo fazem parte da Atura. E a gente viu que a Atura é poderosa, de que a gente pode fazer grandes coisas pelo turismo de areia e pelo turismo da região. Mas a principal coisa que a gente faz é essa de nos divulgarmos, né? Porque eu tenho que ter na minha cabeça que o Val Maria, ele não vai dar conta de todas as pessoas que vêm para a areia. Então, eu tenho que ter isso em mente. Que se eu não tiver isso em mente, vai encher, o pessoal vai reclamar, não vai ter almoço para todo mundo, e a pessoa vai dizer, eu nunca mais piso naquela cidade que não tem nem onde a gente almoçar. Então, a gente tem que estar... Vai terminar sendo uma experiência ruim, né? Isso. Então, a gente tem que estar com isso bem tranquilo na cabeça, aquela coisa de divulgar os amigos, porque não tinha graça nenhuma, um local tá cheio, tá tudo bem, e o outro tá passando dificuldades. Eu acho que você viu lá na frente do nosso restaurante, tem uma placa assim: já almoçou, agora vai comer a sobremesa na Casa do Doce. Porque eu tenho na minha cabeça que se eu já ganhei o meu dinheiro ali oferecendo almoço, por que oferecer sobremesa? Se na Casa do Doce tem 84 tipos de doce diferentes, por que não indicar, né? Por mais que a gente tenha sobremesa lá, assim, para quem está mais apressado, mas não custa nada divulgar. Do mesmo jeito, por exemplo, quantas vezes eu não vi Maria Júlia, ela tem o restaurante dela no hotel, e um dia ela disse assim, rapaz, tem dia que eu me esqueço que eu tenho um restaurante. Porque o pessoal veio para aqui para o engenho e eu indico os outros restaurantes, não indico o meu, né? Então, isso está muito tranquilo. Por exemplo, quando sai uma pessoa na televisão, não precisa sair o Vó Maria, não precisa sair o Engenho Triunfo. Saindo alguém de areia é o que importa, porque quando o povo chegar ali, nós vamos estar indicando, todo mundo vai para todo canto. E no final vai dar tudo certo, todo mundo vai ganhar. Ô, Luciana, agora vocês têm um produto chamado areia, né? E tem aparecido muitas pessoas conversando comigo a respeito de como começar negócios em cidades que ainda tem zero de turismo. Aí tem cidades que têm potenciais incríveis, sabe? Lugares, às vezes é pela geografia, às vezes é pela história, mas eu queria que tu falasse um pouco a respeito dessa questão do papel da história, porque história se tem em muitas cidades, mas como você aproveitar a história de uma região, de um lugar, para transformar aquilo em turismo, bem como a geografia, né? Essa questão da criação de roteiros. O turista ele não quer ir para um lugar só, né? Ele quer fazer um circuito de experiências, né? Queria que você falasse a respeito disso, porque a areia hoje tem isso já bem desenhadinho, né? A pessoa tem opções ali. Eu noto que Bananeiras é menos do que areia, é um pouco diferente, mas também está criando isso aos poucos. Araruna ainda precisa avançar. Quem tem isso bem desenhadinho também é Cabaceiras, está avançando cada vez mais.
Eu queria que você falasse a respeito desse papel do circuito, né? Do percurso que o turista faz e como todo mundo pode valorizar isso e criar isso, aproveitar a história, aproveitar a geografia. Uhum. A Sueli, como você bem falou, ninguém faz turismo sozinho. Turismo é feito por várias pessoas. Porque, como você bem disse, ninguém vai ir para um lugar somente ver aquilo ali. Ele pode até ir ver aquilo ali, mas ele vai precisar dormir, ele vai precisar lanchar, ele vai precisar almoçar, ele vai precisar levar a lembrancinha para casa e assim por diante. Mas uma coisa eu digo, todo e qualquer lugar tem alguma coisa que é única dali. Precisa a gente descobrir, seja historicamente falando, seja geograficamente falando. E a partir do momento que se descobre isso, aí tem que juntar as pessoas. Porque para um turismo acontecer no lugar, ele precisa de 5 coisas. Na verdade, quando um turista pensa em visitar um lugar, ele faz algumas perguntas. Primeiro, onde eu vou dormir? A primeira pergunta. Porque se ele não dorme, ele não é um turista, é um excursionista. Turista é aquele que dorme. Segunda pergunta, onde eu vou comer? Terceira pergunta, o que é que eu vou fazer lá? Tu tá vendo onde é que está o atrativo em terceiro lugar? Simples, né? É incrível. Simples. Eu achava que isso é mentira, mas um dia eu escutei de uma grande pesquisadora chamada Mara Flora, da Universidade de Brasília, e eu comecei a refletir, e realmente é isso, né? O que é que eu vou fazer está em terceiro lugar. E em quarto lugar, olha a besteira, que para muitos é, o que é que eu vou levar para casa? Para quem ficou em casa, sabe? Essa é a quarta pergunta que ele faz. E a quinta pergunta fica de cada um, porque aí cada um vai ver que pergunta vai fazer. Mas essas 4, elas têm que serem respondidas para que um lugar tenha turismo. Então, eu, num lugar, às vezes eu fico pensando, eu chegasse num lugar que não tinha turismo nenhum, primeira coisa eu ia saber fazer igual o que o pessoal da CG, Miriam Rocha, faz quando ela chega no lugar. Primeira coisa, ela faz entrevista para saber o que é que tem naquele lugar diferente, que pode ser vendido comercialmente e turisticamente, como você já falou, seja algo da história, seja algo da geografia. Se não tiver, se cria, porque é uma história bem contada, vira uma verdade, e você precisa pegar uma coisinha aqui e você contando ali, todo mundo tem que contar aquela mesma história, né? Depois ela vai ver as pessoas do lugar que tem algum potencial, ou que quer, ou que já trabalha nesses segmentos. Seja do artesanato, seja das artes, né, culturais, propriamente falando, porque o turista ele vai estar hospedado no lugar, não custa nada o seu grupo ir para lá se apresentar para aquele turista. O turista está chegando na cidade, então você tem um grupo de dança, vai recepcionar aquele povo. Você tem um coral, vai cantar na pousada para aquele povo, enfim, né? Então aí junta esse povo, né? Junta a história dos lugares, das necessidades dele de alimentação, do artesanato para levar para casa. E no final, as pessoas quando querem, eu acredito nisso, Assuero. As pessoas quando querem fazem o turismo de um lugar acontecer. Faz. A política entra, agora tem que ter cuidado. Porque às vezes o pessoal acha que tem que ser o prefeito, o vereador, os políticos que tem que fazer. Eles podem... Eu falo, desculpe te atrapalhar, uma das primeiras coisas quando a gente fala de turismo, as pessoas dizem, mas no nosso lugar não tem apoio. Meu amigo, eu vou dizer a você. A pessoa morre com um negócio desse. Vai aparecer político de todo lado quando você fizer alguma coisa que funcione. Aí vai aparecer de todo lado. Vum, 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 vum. Olha, eu não quero desmerecer os políticos, eu conheço bons políticos, pessoas bem intencionadas e tal. Mas eu não estou falando dos políticos, nem da atividade política. É que o conjunto da política, ele, pelo menos no nosso formato, eu acho que isso é em todo canto também do mundo. Não é só o Brasil, não. Ele não favorece que as pessoas se desenvolvam assim. É muito raro você ter esse apoio, sabe? Tem que partir das pessoas. Tem que partir das pessoas. Aí quando começar a funcionar, quando tudo estiver bem, aí você saiba, se prepare, porque vão aparecer para taxar você, para cobrar imposto e para tirar retrato. Esses dois aqui é garantido.
Aí o apoio, se você tiver sorte, o apoio ficou logo esse dedo aqui, ó. Se você tiver sorte, vai de ter algum político com visão e com boas intenções no seu lugar, pode ser que chegue, mas também pouco. Não espere muita coisa. Mas, em geral, tem que partir das pessoas. Você vai ter que fazer as coisas sozinho. Não tem que partir. Sozinho, não. Tem que partir, até porque uma das grandes coisas do turismo hoje é a pessoa se sentir acolhido. E quem é que acolhe esse turista? As pessoas. Porque se for uma coisa maquiada, uma coisa de cima para baixo, ele não vai sentir essa acolhida. E ele não sentindo essa acolhida, ele não vai voltar para aquele lugar. Então, como você falou, não estamos aqui dizendo que não é importante a história dos políticos, não. Os gestores, eles são os parceiros. Mas quem tem que fazer as coisas são as pessoas. São as pessoas. E tem que partir dela. Porque quantas coisas não aconteceram em Chão do Jardim, como você bem falou, depois que as coisas começaram a acontecer. Que partiu da gente. Partiu da gente. Até porque, para a gente fazer uma trilha, precisava de quê? De capacitação, somente. Aprender a falar e receber as pessoas. Quando a gente inventou um piquenique, precisava de prefeitura lá para quê? Precisava apenas das comidas da comunidade, da esteira, da cesta, feita na comunidade mesmo. Quando a gente inventou o restaurante, a prefeitura ia vir comprar as cadeiras, as mesas, as panelas que eu estava precisando, uma coisa particular minha, uma que eles nem podiam. Tinha que ser da gente. Mas na hora também que a gente precisou de uma lâmpada para iluminar aqui, isso é deles. E por que eles fizeram? Porque a gente fez a nossa parte antes. Que a gente precisa que o caminhão do lixo entre aqui para pegar nosso lixo todo dia, para não ficar aqui juntando. Na mesma hora chegou. Por quê? Porque a gente mostrou trabalho, né? Então, assim, como você bem falou, é necessário a união de todo mundo. Mas eu não acho que tem que partir do ente político. Ele pode até ter a boa vontade, e se ele tiver, que chame as pessoas para nunca fazer nada de empurrar de goela abaixo, como se diz, de cima para baixo. Porque o turismo ele vai dar certo se ele for feito de forma onde as pessoas são os entes, vamos dizer assim, criadores daquilo ali, né? Então... Porque exige velocidade. E a gente sabe que os trâmites, mesmo quando tem boa vontade, quando tem decência, honestidade, essas coisas todas, mas os trâmites da política são longos, são lentos, são longos, são complicados. Então, a pessoa tem que fazer acontecer, né? Exatamente. Tem alguns lugares incríveis. O pessoal de Buqueirão, a gente de Buqueirão aqui, gente, Buqueirão está a 30 quilômetros de uma cidade com mais de 400 mil habitantes, né? Já está numa rota que está se desenvolvendo um turismo em torno do Cariri. Buqueirão tem um potencial enorme. Eu sinto falta, já tem algumas pessoas aparecendo, fazendo investimentos interessantes, com a menina da pousada Flor de Mandacaru. Estive lá, viu? Já. Foi lá, né? Fui. Pronto. Pousada boa, né? Linda, boa. Linda. Ampla, bonita, o pôr do sol dali. Então, não sei se tu chegou a ficar para assistir. Belíssimo o pôr do sol de lá, no açude, aquela coisa assim. Buqueirão tem uma história extraordinária também. Eu acho que está faltando um pouco dessa, sabe? O pessoal se juntar mais, aquilo ali tem uma tendência. E dessa mesma forma, tem várias outras cidades, né? Lá dentro do sertão, hoje, estão descobrindo questões da pré-história fantásticas. Osso de dinossauro, escritura rupestre, gente, tudo dá para ganhar dinheiro com isso. Vamos que vai dar certo. Agora tem que saber botar o pé na estrada, né, Lu? Exatamente. E contar a história bem contada e se capacitar para não passar vergonha. Porque a gente precisa muito ter cuidado nisso para não queimar o roteiro, né? Porque às vezes é uma coisa bem legal. E aí começa a fazer aquela festa, as pessoas começam a ir, tal, só que não está preparado ainda. Aí, como não está preparado, quando eu falo em estar preparado, é estar preparado
por exemplo, um restaurante para receber as pessoas bem, uma pousada para receber as pessoas bem, então termina sendo um atendimento desastroso, termina, sei lá, a cidade estando suja, o caminho onde vai para aquele lugar está sujo, não houve um processo ali de educação, não sei o quê, e aí você, ao invés de ir para o sucesso, você termina queimando o seu roteiro, né? Então, é necessário também ter esse cuidado, né? De saber qual é a hora mesmo de divulgar. Eu sempre digo às pessoas, a gente, muitas vezes também, a Sueli, busca, eu já vi em muitos lugares, as pessoas começam a divulgar, por exemplo, para o povo de São Paulo, para o povo da Europa, para o povo não sei de onde. Mas nunca trouxe nem o povo dali do lugar para ir lá avaliar o seu negócio. Eu digo a todos... Eu digo isso também. Pessoal, gente, o dinheiro do povo daqui é igual ao dinheiro do povo da Europa. Exatamente. Quer dizer, mas o resultado é o mesmo. Então, comece com as pessoas de perto. Até para você ir aprendendo. Né? Com amigos, com gente que conhece você. Prestigie essas pessoas com seu empreendimento, que esse é o povo que mais vai divulgar você, que mais vai querer que você cresça, né? E aí você tem o aprendizado para ir ampliando o negócio, né? Para ir recebendo gente de cada vez mais longe, né? Lu, me diz uma coisa. Agora, tu anda por muitos lugares aí que tem turismo rural forte também, né? Teve algum lugar assim que tu foi que a experiência do turismo rural impressionou? Tem uma experiência realmente potente? Fala aí. Eu fiquei muito impressionada ao longo de todas essas viagens com o turismo de venda nova do imigrante. Agora, me impressionou muito porque é um turismo rural, a Sueli, mas existem falhas. Por exemplo, eu observei que o turismo lá é um turismo de você ir para o campo, mas você não vive a experiência do campo. Você vai para o campo muitas vezes para comprar. Então você chega nos lugares, e isso foi o que me impressionou. Você chega, por exemplo, ali na fazenda dos Canieli, você fica impressionado. O café é eles que produzem, a cocada é eles que produzem, o biscoito é eles que produzem, a cachaça é eles que produzem, a goiabada é eles que produzem, aquela embutidos são eles que produzem. E você vê aquela bodega que você olha, cada cantinho da parede tem um produto produzido por eles. Mas quando você vai, por exemplo, não tem aquela preocupação, vamos mostrar como é feito esse café? Como, por exemplo, você chegando ali na Triunfo, você tem diversos tipos de cachaça para comprar. Mas antes de comprar aquela cachaça, você vai ter a experiência ali de ver como é que a cana é botada na moenda, que vai para os alambiques, dos alambiques vai não sei para onde, não sei o quê. E você vai mergulhando naquela história, vai passando o tempo, né? Vai tirando foto, vai divulgando e vai trazendo mais gente. E lá não, é meio que um turismo para comprar as coisas que as pessoas produzem, sabe? Então, assim... Ignorância, mas onde é a Venda Nova do No Espírito Santo. Lá é justamente o local onde se começou essa história do turismo rural, né? Tem na história essa ideia de que tudo começou lá. E eu fui para lá, até numa Rural Tour que teve, e eu imaginava que eu ia sair muito mais impressionada do que eu saí. É claro que me impressionou isso, porque todos os lugares que a gente foi, tinha as coisas que eles produziam lá e que vendiam nas bodegas que eles têm lá, né? Então, isso é uma coisa que me deixou muito impressionada, né? De ver aqueles bodegas pequenas, mas que você não tinha um espaço de colocar nada, mas quando você olhava, era tudo produção daquele lugar. Era como se eles passassem a semana inteira produzindo para um final de semana ou qualquer dia que for uma pessoa lá comprar aqueles produtos, sabe? Então, assim, essa foi uma coisa assim que eu acho que nós somos falhos ainda em produzir e em... O aspecto comercial lá você achou mais desenvolvido. Isso.
e no comercial e nessa coisa do ter coragem de produzir e apostar naquele produto, sabe, Sueli? Eu acho que isso a gente ainda é muito falho nessa coisa de passar a semana inteira produzindo uma cocada, um doce, uma coisa que é de sua tradição, para, sei lá, no final de semana, que é o momento que você recebe mais visitantes, você tem uma diversidade maior de coisas ali que são produção suas, né? Então, eu achei eles muito trabalhadores nesse sentido, né? Porque são pessoas que passam a semana inteira nos cafezais, não sei por onde, e enquanto que o marido está produzindo café, a mulher está produzindo biscoito, o filho está produzindo não sei o quê, o outro está produzindo não sei o que lá, e tudo isso voltado para que as pessoas possam, né, possam comprar, né? Então, eu fico pensando que se a gente consegue pegar isso deles, junto com as experiências que a gente tem aqui, eu penso que a gente pode dar um grande salto, sabe? E é uma coisa que eu incentivo muito lá na Chã as pessoas, mas nós ainda temos muita preguiça. Nós do campo ainda temos muita preguiça. A gente, muitas vezes, né, fica esperando por... Me desculpe, mas é o que eu penso e vejo. Fica esperando por assistencialismos, fica meio com preguiça, prefere estar com o celular, assistindo televisão, não sei o quê, do que está produzindo sei lá, um doce diferente, uma cocada diferente, seja lá o que for para vender, sabe? Eu vejo a gente ainda muito preguiçoso nisso. Deixa eu te contar uma experiência. Aqui no meio do caminho entre Campina e João Pessoa, tem aquele, acho que é, sei o que do Carneiro, Carneiro do Chaves. Carneiro do Chaves. Aí tem vindo e tem indo. Sempre que eu vou para João Pessoa, eu gosto de entrar lá, por causa de um doce caseiro que tem, digo, Rapaz, um dia eu cheguei e eles não tinham doce, porque disseram que a mulher que fazia adoeceu e não tinha outra pessoa que substituísse. Eu fiquei arrasado, viu? Porque eu andei, eu dirigi uns 80 quilômetros pensando nesse doce, que é bom demais o doce de lá. Tirando o doce da casa do doce, foi o melhor doce caseiro que eu comi. Ali em Barra Santana também tem um doce de leite muito bom, lá no restaurante. Mas aí você vê, ela não fazia ideia da importância dela na minha vida. Porque, você imagina, tem uma pessoa em uma cidade que pensa constantemente naquilo que você faz. Agora você imagine quantas pessoas não tem que tem esse mesmo potencial, né? Faz alguma coisa, seja de comer ou qualquer outra forma, né? Que interessa a um turista, e ele não sabe que tem aquela importância, né? Eu acho que, no caso de nós nordestinos, falta um pouco disso também. De saber transformar esses potenciais maravilhosos que a gente tem em negócio, né? Em venda. Mas a gente acho que está indo bem, está indo direitinho. Principalmente graças a pessoas como você, que têm tido coragem, ousadia, criatividade, né? Eu sempre digo que a nossa cultura, a base da nossa cultura é a fé, a guerra, né? E a adaptação. A fé é o que dá o nosso suporte, né? Suporte espiritual e formatou nossos valores. A guerra nos ensinou a coragem. A gente tem coragem que só bexiga lixo. E a adaptação é essa criatividade. Você incorpora perfeitamente isso aí e graças a Deus, eu agradeço muito. Acho que todas as pessoas que entraram aqui falaram. E eu agradeço muito por você não estar guardando isso só para você. Que não seria um crime, não teria nada de errado. Mas você está compartilhando, está sempre disposto a compartilhar. Eu quero aproveitar para contar uma coisa antes que descarregue a minha bateria aqui, que está descarregando. Gente, pessoal, presta atenção aqui a respeito dessa mulher aqui. Eu passei em um dia lá na frente do restaurante,
frente do restaurante dela. E um dia que tinha uma fuleiragem dessa aí de decreto, com o político se amostrando, fazendo decreto sem fundamento. E aí tinham feito um decreto lá de última hora e o restaurante estava fechado e eu tinha saído de Campina para Areia. Quando eu cheguei lá, tava só os Grilo e Luciana sentados na frente do restaurante para dar informação aos turistas. Sozinha, sozinha, certo? Isso aí, talvez poucas pessoas tenham visto. E agora, vocês que estão aqui e os que vão assistir depois, vão assistir no YouTube também, estão sabendo. Então, quando você vê sucesso acontecendo, não pense que é fácil. Não. Ela estava sentadinha lá sozinha e disse, olha, não tem aqui, não tem comida, porque infelizmente não, é uma coisa que está fora do nosso controle. Mas estou aqui para dar informação, para você não perder a viagem e tal. Você já imaginou o valor que isso tem? Isso é uma coisa preciosa. Então, quero te dizer parabéns por estar compartilhando o que você tem aprendido, o que você tem feito com o povo do Nordeste. Isso é um peso muito grande. E eu creio que a tua carreira está só começando. Você ainda vai brilhar muito. Aparecer na Time agora. Na Forbes já. Agora na Time, né? Ave Maria. Se precisar de mim, minha amiga, eu estou por aqui também, viu? Eu só vou encerrar para a gente conversar até mais, porque a minha bateria vai descarregar aqui, mas prazer muito grande conversar contigo. Isso, essa conversa verdadeira e sincera. A recíproca é verdadeira, Sueli. Sempre que precisar de mim, estou à disposição, porque eu vejo o trabalho bonito que você faz também. Vejo a sua inteligência nos seus comentários aí, colocando de vez em quando por que tal cidade é assim, por que outra é assim, qual que tem potencial, não sei o quê. E eu tenho certeza que isso acaba ajudando, né? E eu acho que a nossa vida tem que ser assim. A gente tem que fazer da nossa inteligência, do nosso trabalho, um meio de ajudar outras pessoas, né? Para que outras pessoas possam também ter uma vida melhor, para que não precise sair daqui para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Então, o seu trabalho é bonito demais, parabéns pelo que você faz. Muito obrigada, né? Eu queria só comentar também um pouquinho disso que você falou, da história de estar na frente do restaurante, porque eu acho que a gente tem que ter respeito para com as pessoas. E naquele dia eu tinha que estar lá, porque foi de última hora e as pessoas poderiam chegar lá e não tem, por mais que deixasse um cartaz lá, isso é seco demais. Mas você estando lá esperando, conversando, olhando no olho, mostrando da sua sinceridade e mostrando que você preza por aquela pessoa, por aquele cliente, né? Então, naquela hora eu não tive dimensão, né, daquilo que eu fiz. E você falando agora que eu nem me lembrava mais disso, eu me emociono porque isso é a coisa mais simples do mundo que eu fazia, né, e faço, né? Na minha simplicidade ali era apenas para dar uma explicação para as pessoas, para que eles não saíssem dali sem saber de nada do que estava acontecendo e que a gente não o respeitou, que a gente não olhou para aquela pessoa, né? Então, muito obrigada por me fazer lembrar disso. Muito obrigada por estar aqui conversando com você, né? É muito bom conversar com pessoas que falam a nossa linguagem. E, como você disse, se precisar de mim também, estou à sua disposição e saiba que eu tenho essa certeza que faço um trabalho interessante no mundo afora, mas você tem essa certeza também, que seu trabalho é muito bonito e eu tenho certeza que tem ajudado e vai ajudar ainda muita gente. Obrigada e muito obrigada a todos por essas palavras tão lindas, por esses comentários tão bonitos que vocês colocaram aí, que deixa a gente tão emocionado do lado de cá. E pela companhia, né? A nossa live praticamente não baixou de 30 e poucas pessoas. E isso num tempo como hoje, onde ninguém quer nem saber mais disso, você ficar quase 2 horas aqui, é porque a conversa é boa. Obrigada a todos vocês que estão do outro lado. Muito obrigado, gente. Obrigado, Luciana. Um abraço grande para todo mundo e uma noite abençoada para todo mundo. Valeu, até mais.